Mineiro de Curvelo, Sérgio Abranches é cientista político, jornalista e sociólogo. É também uma das vozes mais atuantes de meio ambiente e sustentabilidade. No encontro de hoje, Sérgio nos conta um pouco sobre a sua relação com a escrita e a literatura em seu segundo romance, Que Mistério Tem Clarice. Eu escrevo porque eu li muito, né? Eu li muito intensamente, de forma muito voraz, desde muito cedo. Desde que eu me alfabetizei, eu comecei a ler os livros infantis e tive assim, espantosas descobertas que foram me provocando a entrar cada vez mais fundo no mundo da literatura, né? Comentava ainda há pouco com uma prima minha que eu passava os fins de semana na casa de uma tia minha, aqui em Lourdes, e quando eu era garotinho, e um dia eu descobri que Renações de Narizinho. E aí eu não queria mais brincar com meus primos, porque eu acho que Renações de Narizinho era assim um universo no qual eu mergulhei de uma forma quase enlouquecida, né? E lia, e tive a felicidade de tanto a minha mãe como meu pai, quanto a minha avó e essa minha tia, que eram as casas que eu, na infância e no começo da juventude, frequentava, tinham bibliotecas excelentes. Papai e mamãe compravam todos os livros importantes que saíam e liam, e comentavam. A gente conversava sobre literatura em casa, né? Papai vivia me dizendo: um dia você vai ter que ter a paciência de ler A Montanha Mágica de Thomas Mann. Ninguém é uma pessoa completa sem ter lido Thomas Mann, dizia ele. Então eu ficava com aquele negócio, mas então eu tenho que ler Thomas Mann, né? E ele tinha razão. E eles tinham gostos diferentes, né, de literatura. Mamãe era mais o meu lado esquerdista, né? Então, por exemplo, ela dizia: você precisa de ler As Vinhas da Ira, porque você precisa de entender como é que é o sistema de exploração, né? E o papai era mais metafísico, né? Então, com isso, eu tive uma gama de literatura que me era oferecida, não como uma imposição, mas como um convite, como uma sedução, do fato do livro estar disponível na biblioteca da minha casa, dos meus pais conversarem com os livros e sobre os livros. Isso me transformou num leitor que lê por paixão. E a leitura acabou me convencendo de que eu precisava de escrever. As histórias, comigo, tem uma coisa que eu ouvi uma vez a Ana Maria Machado falando, que acontece com ela também. Elas me possuem. A partir do momento em que eu começo a escrever e engata, eu tenho uma opção de esboços que não engataram, né? Alguns depois eu retomei, viraram contos e tal, mas quando engata, e são vários personagens, eles te dominam, e aí você não pode parar de escrever, você não consegue parar de escrever, entendeu? Então você não consegue demorar, inclusive, porque eles vão te chamando, no meio da noite, te acorda e você vem cá, não está legal aquela parte, está faltando isso, entendeu? E a briga que eles têm com o nome. Você chama um nome de personagem, o personagem fica assim: não, esse não é o meu nome. Fica num desconforto danado, você vai trocando o nome até que de repente assim, esse é o meu nome, agora você acertou, né? Aconteceu com Clarice. Cada romance ou cada conto você não escolhe o momento que você escreve, ele escolhe o momento que ele quer ser escrito, né? E é uma ideia que você não sabe que está ali cozinhando no seu inconsciente, no seu subconsciente, que de repente você senta para escrever uma coisa e de repente você escreve um parágrafo de uma história. Você diz: gente, mas não era isso que eu estava pensando aqui em escrever, eu não tinha planejado isso. E aí ela vai, né? Clarice, ela é um livro que tem assim vários aspectos que me desafiaram. O primeiro é como persuadir os leitores a ler um livro que ficam sabendo no primeiro parágrafo que a personagem principal vai morrer. E vai morrer de uma doença que é muito estigmatizada. E eu precisava que fosse um câncer sem saída, que fosse terminal, porque a ideia é que ela morresse mesmo, naquele começo. E toda vez que eu vou começar um livro, eu disse assim: lembra que o Garcia Marques, que é um gênio, e ele começa de uma forma inesperada e aos 100 anos de solidão, né? Aquele começo de 100 anos de solidão, em que no dia que ele, diante do pelotão de fuzilamento, né, ele lembra o dia que o avô o levou para ver o gelo. Para mim é um dos inícios de livro, mas é completamente inesquecível e forte, né?
Então isso me marcou muito e de fato, quando diz assim, bom, o Garcia Marques também era o Garcia Marques, mas ele escreveu um livro que você sabe que o personagem vai morrer na primeira linha e continua lendo avidamente, né? E o segundo desafio era como escrever uma história que a personagem vai morrer não sendo uma história da morte, mas sendo uma história sobre a vida, que era exatamente o que eu queria. Eu queria mostrar que a morte é um problema que o Freud disse desde o princípio, né? É o que define a vida da gente, e de fato é o fim. Então você tem um princípio e um fim. Você não sabe qual é o fim. Quando você sabe qual é o fim, é um artifício para poder falar da vida que começa num determinado ponto e tem um ponto que vai terminar. E aí eu construí uma história em que mostra a visão de Clarice. A Clarice diz logo no princípio que ela se espanta com aquela notícia. Ela tem 58 anos de idade, ela se surpreende, é um susto que nunca mais vai abandoná-la, mas ela não tem medo da morte. E ela começa então a pensar sobre a vida, e ela se dá conta de algumas coisas que são importantes. Que a vida são as escolhas que nós fazemos, né? Quer dizer, a vida é o resultado da soma das escolhas que a gente faz ao longo dela. As escolhas nos definem. E a partir daí, inclusive, a Clarice se torna uma existencialista. Ela passa a compreender a ideia de que a existência precede a essência, né? Quer dizer, é o ato de escolher, é o ato de viver que constrói a sua essência, o que você é, que define você como pessoa, como ser humano. E a vida, e portanto, a nossa questão é com a vida, não é com a morte. A morte é uma coisa depois de nós, não tem a ver conosco, né? Inclusive um abacaxi para quem fica, mas para nós que vamos, acaba ali, não tem mais né? E essa era um dos grandes desafios de escrever Clarice, quer dizer, escrever um livro que fosse um livro para frente, um livro sobre a vida, uma celebração da vida e não uma lamentação da morte. Como contar a verdade que não é verdadeiramente a minha? Como negar esses fatos que não são mentirosos? Como promover pacificamente a fusão entre a verdade abandonada e a verdade vivida em sua plenitude, separadas por uma fissura no tempo irrecuperável? A quem ser fiel neste meu último sopro de vida? Aquela que escolhi ser ou aquela que nasci para não ser? E aí nós temos algumas transformações fundamentais que têm a ver com a revolução científica e tecnológica pela qual nós estamos passando, que vai mudar radicalmente a cara do mundo, né? Quando as pessoas dizem, mas como é que é uma mudança radical? Eu disse, uma mudança radical é a seguinte: pensa 30 anos atrás, não tinha internet, o telefone era uma porcaria, a maneira mais rápida de você mandar um recado para o seu médico era através de um bip, que você tinha que ligar para a central telefônica e dizer, olha, o número tal do doutor fulano, dizer que eu preciso dele urgentemente, aí mandava lá. Quem nasceu no mundo já com a existência da ciberesfera não consegue conceber essa vida que nós chegamos a viver. Quer dizer, a humanidade está passando por uma transformação muito profunda, muito radical e muito incerta, que isso é mais radical do que a passagem da Idade Média para o Renascimento. E ela se dá em todas as dimensões. Só que ao contrário da passagem da Idade Média para o Renascimento, que era basicamente um renascimento da capacidade humana de fazer a sua própria história e as luzes da ciência, as luzes da razão, essa nova transição que nós estamos começando a viver, eu defino no meu ensaio que nós estamos vivendo entre mentes. O velho mundo ainda não morreu inteiramente, mas está funcionando muito mal e vai funcionar cada vez pior,
menos bem. E o novo mundo ainda não é discernível, porque o novo mundo vai ser construído pelas escolhas que nós vamos fazer e estamos fazendo. Mas ele tem um componente completamente diferente da história da grande transição iluminista e renascentista, que é o fato de que, desta vez, uma das transformações fundamentais pelas quais nós estamos passando e o planeta está passando é com a natureza, são as forças da natureza, não são as relações sociais. As grandes transformações do Renascimento, do Iluminismo, a Revolução Industrial, as revoluções francesa, americana, né? E mesmo depois da segunda onda da transição, ou a terceira, que é a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, tudo isso foi relações humanas, né? Conflitos entre pessoas, entre países, mas se deu no campo da sociedade, da política, da economia. Agora, além de nós estarmos passando por transformações desta natureza também, elas têm muito a ver com um embate que é entre a força humana e a natureza. Por isso o ensaio se chama o Complexo de Prometeu, né, que é a ideia de que nós somos capazes de dominar o fogo. E agora o fogo começou a queimar a nossa mão.